Oi, 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 eu sou a Marta, eu tenho 54 anos e desde quando aprendi a ler, eu sempre gostei de ler em voz alta e estou iniciando aqui um projeto de fazer leituras de alguns livros que eu achei muito interessante. E hoje, para começar esse projeto, eu vou ler para vocês o primeiro capítulo do livro Mulheres Cheias de Graça, de Beth Gianni capítulo, todo livro tem um prefácio, né? Então, eu vou lendo para vocês aqui o prefácio. Um livro especialmente para mulheres. As mulheres evangélicas leem todos os tipos de livros e estudam os mais diferentes assuntos. Quando vamos preparar, quando vamos preparar algo para elas? Esta pergunta feita por uma amiga tocou o meu coração. Ela repetia como eco perguntas semelhantes que tínhamos ouvido após os retiros de liderança de mulheres realizados no Chile e na Argentina. Este livro nasceu de uma sentida necessidade. As suas sementes foram lançadas enquanto visitávamos cerca de 200 lares de pastores durante o nosso período de férias. Mães e esposas vinham conversar comigo. Jovens abriam-me o coração. Ouvi as indagações que me faziam. Vi a necessidade de cada um aprender a viver aquilo que crê, de fazer uso dos conceitos da palavra de Deus em seu viver diário, de produzir fruto e de realmente imitar a Cristo em sua vida cotidiana. Adoramos o Senhor em igrejas pentecostais, igrejas do Espírito Santo. Os dons do Espírito se manifestam em nossos cultos, e é este o nosso testemunho característico, as riquezas de nossa herança, a vida cheia do Espírito. Percebemos que há importantes diretrizes que podem atrair as mulheres a uma vida e ministério ungidos pelo Espírito Santo. Vemos e exercitamos dons de línguas e de interpretação, bem como o dom de profecia, confirmando a pregação da palavras. Mas necessitamos considerar o fruto do Espírito, o qual deve começar a crescer em nossa vida no momento em que aceitamos a Cristo. É nele, em Cristo, que somos feitos novas criaturas. A velha natureza, com seus velhos pensamentos, desejos e modos de reagir, é coisa do passado, pois vivemos e atuamos de maneira nova. Andamos no Espírito e somos suavemente guiados por ele. Meu sogro, ao contar de um vizinho que gostava muito de testificar na igreja, acrescentava: Vocês podem notar que a mulher e filhos curvam a cabeça quando ele fala? Em casa, diante do marido e dos filhos, a mulher é transparente. São muitos jovens que me dizem: quem dera minha mãe vivesse no lar, o que testifica na igreja e nas reuniões da sociedade de senhoras. Devemos, portanto, estar dispostas a crescer e a mudar conforme o Espírito nos guia, a fim de mostrarmos aos nossos filhos como Jesus Cristo realmente é. É fundamental que o Espírito Santo nos guie em nosso primeiro livro de estudo bíblico para mulheres. Em suas páginas, nós nos concentramos no tipo de pessoas que somos intrinsecamente, em vez de no tipo de ministério que exercemos. O Espírito Santo deseja ajudar-nos a produzir fruto, e isso significa o constante desenvolvimento da semelhança de Cristo em nossa vida. Só assim seremos mulheres cheias de graça que atraem outras ao Senhor. À medida que o fruto do Espírito se desenvolve dentro em nós, podemos reparti-lo com nossas famílias, nossos vizinhos e com a igreja e com o mundo. Permita-me relatar testemunho de algumas mulheres depois que esses estudos sobre o fruto do Espírito foram apresentados em vários retiros. O perfume e a fragrância do amor permeia este lugar. Retornarei às minhas atividades com o caráter transformado e porei em prática um coração e uma língua controladas pelo Espírito. Aprendi mais sobre o amor de Deus e a sua operação em minha vida. Tenho 5 filhos, volto para casa com o propósito de mudar por completo o meu lar, minhas atitudes e maneira de ser. Quero derramar amor em todas as nossas situações. Meu marido está na prisão e eu dirijo e educo sozinha os nossos filhos. Estou determinada a amar aqueles que nos fizeram mal e a mudar minha própria atitude.
A cortina foi removida de minha mente. Vou sair daqui para viver Cristo e ajudar outras pessoas. E à medida que o Espírito Santo atuava no coração das mulheres durante uma noite do retiro, houve um período de choro e de sondagem de coração. Maria levantou-se e disse: Eu não queria vir aqui. Meu coração se rebelava, estava quente demais, chovia muito e tudo me parecia contrário. Por que deveria eu deixar meu lar, tomar um ônibus apinhado de mulheres e sujeitar-me a dormir num catre? Mas aqui no altar, o Espírito Santo me encontrou. Entrou em meus padrões de pensamento, modificou minhas prioridades. Volto para casa transformada e decidida a viver diante do meu marido e vizinhos o que Deus me está ensinando por intermédio do Espírito Santo. A palavra de Deus transforma. Isto é o que desejamos. Quero compartilhar algo que o Espírito Santo me deu enquanto enfrentava sérios problemas pessoais em 1955. Se estivermos na sua vontade, produziremos fruto. Deus realizará sua vontade por nosso intermédio. Não temos de voltar atrás e desistir. Cristo está conosco, o Espírito Santo está dentro em nós. Sua palavra é nossa para cremos. Deus trabalha em nós primeiro, depois agirá por nosso intermédio para completar a obra que ele nos deu para executar. Enfrente o futuro, Deus estará com você. É sobre isso que versa este estudo. Leiam, estudem, transformem, produzem frutos, depois saiam a fim de viver perante seu mundo como mulheres transformadas, mulheres cheias de graça. Que a beleza de Cristo seja vista em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina, todo o meu ser se refina, até que a beleza de Cristo seja vista em mim. Como usar este livro? Tenha ao seu alcance uma Bíblia de uso pessoal. Consiga uma caderneta do mesmo tamanho deste livro e um lápis. Eu vou passar agora aqui umas dicas de como usar este livro. Primeiro, tenha ao alcance da mão uma Bíblia de uso pessoal. Segundo, consiga uma caderneta do mesmo tamanho deste livro e um lápis. Terceiro, consulte as referências bíblicas. Este estudo não é exaustivo. Deus lhe falará à medida que você for lendo e estudando. Ele lhe dará ideias quanto ao modo como deseja que você cresça. Quarto, dê início a um arquivo. Quando você encontrar em periódicos evangélicos, revista de escola dominical e outras fontes de informação, artigos do seu interesse, recorte e guarde-os conforme as categorias. O crescimento não se realiza em 10 capítulos fácil. É algo para a vida toda. Continue a crescer em Cristo. Quinto, use outras versões da Bíblia para comparação. Sexto, tem alguns objetos simples para ilustrar a ideia de cada lição. Daremos algumas sugestões. As ilustrações não têm de ser complicada, até os adultos aprendem através desses auxílios visuais. Sétimo, você encontrará lista e autoexames pequeno. Responda as perguntas em seu livro ou em sua caderneta de notas. Oitavo, para cada lição, reserve uma página com o cabeçalho. Perguntas que desejo fazer durante nossas reuniões. Desta maneira, você não se esquecerá da pergunta que lhe ocorrer em seu estudo quando o grupo se reunir. Receita para a vida frutífera. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 23. De acordo com a Bíblia Philips, ela faz com que se torne bem compreensível as cartas para as igrejas novas. Eis o meu conselho. Viva a sua vida no Espírito e nada satisfazendo os baixos instintos da natureza humana, cujas energias se opõem ao Espírito. Assim como o Espírito a esses instintos se opõe, esse é o que é o verdadeiro conflito. Ele lhe impede de ser livre nos seus atos. Porém, guiado pelo Espírito, facilmente você se verá livre da lei. São óbvias as principais manifestações daqueles baixos instintos da natureza humana. A lista inclui a imoralidade sexual, a falta de pureza nas intenções,
a sensualidade, o culto dos falsos deuses, a feitiçaria, o ódio, as rixas, a inveja, a ira, a rivalidade, as desavenças, o partidarismo, os ciúmes, a embriaguez, as orgias e muitos outros vícios como estes. Outra vez, afianço que não será herdeiro do reino dos céus todo aquele que se deixa arrastar por estes vícios. Entretanto, o Espírito produz os seguintes frutos: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a generosidade, a fidelidade, a tolerância, a temperança, virtudes as quais nenhuma lei pode proibir. Se temos a vida centrada no Espírito, sejamos guiados por ele. A palavra de Deus usa aqui duas figuras: a de andar, que é a expressão do crescimento natural numa criança, e a de produzir fruto, que é a expressão natural de um horto. Videiras e folhas são verdes, são belas para a gente olhar, mas é o fruto que tem doçura. O que seria horto? Sustento e sementes é um lugar onde você cultiva. Decidamos por produzir fruto em nosso horto. Então, vamos falar um pouquinho sobre como está o nosso horto, como está a nossa plantação dentro de nós. Ela tem fruto e tem dons. Fruto e dons. Como pentecostais, estamos cônscios da atuação do Espírito Santo e sabemos que nosso testemunho distintivo é a plenitude do Espírito de Deus, que abre a porta para os dons citados em 1 Coríntios, capítulo 12 e 14. Hoje em dia, ouvimos abertamente a palavra carismático. Nos principais periódicos evangélicos e até mesmo nos meios de comunicação não cristão, encontramos informações a respeito desse derramamento carismático. Porém, de igual importância é a silenciosa operação do Espírito Santo na produção de fruto em nosso viver diário. Todavia, é necessário que haja equilíbrio entre os dons e o fruto do Espírito em nós. É interessante notar que há 9 frutos e 9 dons. Ambos são divinos, ambos são sobrenaturais. Eles provêm das mãos de Deus, não são produtos sintéticos. A espiritualidade não é algo que pode crescer e depois desaparecer pela lavagem. Não se pode vesti-la e depois despi-la. Ela é fruto que cresce em nossa vida em processo contínuo. Uma folha onde se possa fazer o balanço do fruto e dons do Espírito poderia apresentar a seguinte estrutura: fruto, para dentro, para o caráter; dons, para fora, para o ministério; fruto, ser; dom, fazer; fruto, conduta; dom, crença; fruto, prática; dom, pregação; fruto, duração de tempo; dons, conferido imediatamente; fruto, cresce e amadurece; dons, perfeitos na sua aceitação. Quais os pré-requisitos para produzir fruto? Primeiro, regeneração. Mateus capítulo 7, do versículo 16 a 20. A árvore deve ser sadia, a começar de suas raízes. Segundo, união com Cristo pelo Espírito. João capítulo 15, do versículo 1 ao 8. Cristo é a videira. Crescemos dele porque somos os ramos. Devemos permanecer na vide para crescer e produzir fruto. Terceiro, desejo de andar no Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 25. Nós não somos robôs. Quarto, reconhecimento da lei da semeadura e colheita. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Aqui, seria conveniente que o dirigente do grupo exibisse uma batata, uma espiga de milho e uma fruta para ilustrar a lição segundo a qual a espécie de semente que plantamos é a que será produzida e trará fruto. Qual o contraste entre fruto e carne? Leia Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 a 21, e Colossenses, capítulo 3, do versículo 5 ao 9.
Antes de estudarmos em detalhe cada um dos frutos, vejamos onde o Espírito começa sua obra em nós. As passagens bíblicas que acabamos de ler mencionam as diferentes atividades ou inclinações da natureza inferior. As pragas em nosso horto. Na verificação de ambas as referências, encontramos 21 termos ou expressões que descrevem a guerra em nossa natureza. Isto quer dizer que a obra da nossa própria natureza carnal, natural, pré-cristã, tem base ampla. Há mais trevas do que luz em nossa natureza. A lista revela mais que o dobro das obras da carne com relação ao fruto do Espírito. Isso poderia ser comparado ao tecido de veludo preto, onde o joalheiro expõe suas joias. Deus quer que reconheçamos o brilho do fruto produzido por ele. Assim, ele o coloca contra um fundo de grande escuridão para mostrar o contraste. Quando examinamos essa lista, dizemos: não, eu não tenho problemas com sexo ilícito, orgia ou embriaguez, mas examine o rol de novo. Ele contém ódio, inveja, ciúmes, discórdias, rivalidade, mau temperamento, facções. Se honestamente examinarmos nossa vida em face deste rol, que é que vemos? Gálatas, capítulo 5, versículo 15 pergunta: Vós vos mordeis uns aos outros? Vós vos devorais uns aos outros? Você é maliciosa? Faz pequenos comentários maldosos? Se isto está ocorrendo, indica insegurança. Você está sempre querendo puxar o tapete de sob os pés de alguém. Você é ciumenta? Qual é a sua reação quando outra pessoa obtém a promoção que você desejava? Está sempre preocupada em colocar-se à altura dos outros? Lembra-se da última discussão devido ao seu mau temperamento? Mais tarde, você desejou não ter dito todas aquelas mesquinharias, porém elas saíram como as penas de um travesseiro levadas pelo vento. Não há como recuperá-las e colocá-las de volta em seu lugar. Dissensões. Certa vez, eu tocava piano numa reunião de oração vespertina quando ouvi um alvoroço na porta da igreja. Dois crentes discutiam aos gritos, então um atacou o outro e arrancou-lhe da mão um molho de chaves. Um deles se retirou cabisbaixo, o outro entrou e participou da reunião. Meu coração parecia pedra, pois eu tinha ouvido o som de símbolo que retine. 1 Coríntios 13. Doutra feita, voltando ao lar após o culto, vi a professora da classe de senhora entrar zangada no carro. Alguém a havia provocado. Nesse instante, a sua filha perguntou o que teriam para o jantar. Como resposta, ela deu-lhe um tapa na boca, acompanhado de um irritado: Não me amole. Há aqueles que são bem conhecidos em suas igrejas, mas que mudam de casa sem pagar o aluguel ou as contas do armazém. Os que agem assim, embora membros de igrejas, não produzem o fruto do Espírito. Precisamos tornar-nos palavra viva de Deus, sinceros e autênticos. Se permanecemos na videira, Cristo será visível em nós. A poda fere e ajuda. O que faz o horticultor enquanto caminha de um lado para o outro examinando o horto? Ele toma a podadeira e corta, apara e apara. Todas as partes mortas, todos os galhos infrutíferos, todos os ramos doentes são removidos. Às vezes, as pilhas de galhos podados são maiores do que os que ficam. Você já viu um roseiral depois da poda? Ou já viu em regiões de videiras a maneira como elas são cortadas sem misericórdia? É de fazer qualquer um estremecer. Elas ficam tão despidas que perguntamos a nós mesmos se voltarão a viver. Mas o viticultor sabe o que faz. A poda cuidadosa permite que a seiva flua com mais vigor na produção do fruto. Corte um ramo e mostre-o à classe e deixe-o de lado até que fique seco e sem vida. A lição prática é a de que,
Se não permanecemos na videira, murcharemos e secaremos e seremos inúteis. Feitiçaria. Talvez você diga que não pratica feitiçaria, mas se suas ações são controladas por horóscopo, então você tem parte nas obras das trevas. Os horóscopos são contrários ao plano de Deus, fazem parte das trevas, são as ervas daninhas. Linguagem suja e mentira. Você ri quando alguém conta piadas impróprias? Ou percebe que a sua presença santifica o local de trabalho? As pessoas que convivem com você sabem que sua palavra é honesta e verdadeira? Gosto do que disse Lincoln. Sempre digo a verdade, pois assim não tenho depois de lembrar-me do que eu disse. Rivalidade, ciúme, facções, espírito partidário, guerra e luta. Estas são também obras da carne que crescem em plantação não cuidadas, vinhas negligenciadas, vidas cortadas da videira. Pode ser que o viticultor, que deve ter andado desbastando pelo nosso horto durante esses estudos, nos convença do pecado e crie em nós um clima de real crescimento. As atividades de natureza inferior que causam conflito e impedem nosso crescimento incluem Gálatas, de acordo com Gálatas 5, 19 a 21, adultério, impureza sexual, impureza da mente, sensualidade, adoração de falsos deuses, feitiçaria, ódio, dissensão, ciúme, mau gênio, rivalidade, facções, heresias, inveja, embriaguez, orgias e outras coisas parecidas. Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 11 são desejos vergonhosos, adorações das boas coisas da vida, ira, ódio, maldição, linguagem suja, mentira, conservação de rancores e preconceito racial. Eis uma lista de nomes que todos conhecemos. Você está nessa lista? Temos que mudar este nome em outro positivo? Então, vou descrever aqui agora uma lista de nomes que você pode mudar conforme aquilo que você acha que você tem uma característica parecida. Por exemplo, Alice, alienada. Então, troca Alice, amorosa. Berta é brusca. Catarina é calamitosa. Dalva é desdenhosa. Elisa é escandalosa. Florinda é fuxiqueira. Glória é gritalhona. Hilda é hérege. Irene é irritável. Júlia é julgadora. Lídia é leviana. Marta é maliciosa. Nair é negativista. Olívia é ociosa. Patrícia é preguiçosa. Quirina é questionadora. Rosa é rixenta. Sarita é superficial. Teresa, travessa. Ursulina, usurária. Vera, vaidosa. Zaira, zangada. Então, agora, pega essa lista e escreva do outro lado o inverso dessas características. Controle o seu horto de atitudes. Coloque um X a lápis no espaço que você acha que corresponde a você. Eu vou falar aqui, você vai colocar a pontuação. Raramente, às vezes e com frequência. Põe um X naquilo que você acha que você é. Você grita com seu marido? Raramente, às vezes ou com frequência. Você se queixa dos vizinhos? Raramente, às vezes ou com frequência. E assim por diante. Terceiro, grita com os filhos? Quarto, abre a correspondência dos filhos? Quinto, critica os amigos deles? Sexto, demerece seus professores? Sétimo, perde a calma facilmente? Oitavo, espanca seus filhos? Nono, critica seu pastor? Décimo, usa roupa suja em casa? 11º, é queixosa? 12º, reclama seus direitos?
13º, visita amigas enfermas. 14º, agradece aos filhos pela ajuda. 15º, põe flores em seu lar. 16º, louva seu marido. 17º, respeita seu pastor. 18º, recebe seu filho com amor. 19º, mostra afeição no lar. 20º, fala tranquilamente. 21º, sorri ao balconista. E aí, qual a sua pontuação no final? Vou ler aqui um poema. Seja grande bastante. Seja grande bastante para viver a vida que Deus lhe deu, sem ter tocado pelo egoísmo e avareza. Mantenha-se livre de hábitos tolos que escravizam você. Seja grande bastante para ir ao encontro de sua necessidade. Seja grande bastante para falar a verdade e vivê-la. Mantenha seus ideais, mesmo que os céus venham abaixo. Não espere recompensa, mas seja rápida em oferecê-la. Seja grande bastante para atender ao mais humilde apelo. Seja grande bastante para sorrir quando tudo ao seu redor, seu mundo verdadeiro, se desfaz no pó. Tenha coragem bastante para lutar quando seus amigos duvidam de você. Seja grande bastante para conservar a sua confiança e fé. Seja grande bastante para que os anos que se sucedam não a encontre lastimando-se pelos anos que já passaram. Seja rápida bastante para se livrar dos preconceitos que, porventura, amarram você. Seja grande bastante para conservar a sua mente aberta. Seja grande bastante para dizer: eu estava errada. Seja tardia para se ofender, porém rápida para perdoar. Permita que a piedade, justiça e amor despertem em seu coração. Seja grande bastante e bastante bondosa para viver. Um anônimo que fez esse poema. Se você gostou da leitura deste livro, deixe o seu like, comece a seguir o canal, compartilhe com 5 pessoas dos seus amigos e escreve uma pergunta. Se você tem uma pergunta, pode deixar aqui embaixo. E se você quer que eu continue, dá um joinha aí, manda uma mensagem. Se quiser que eu mande em PDF ou de alguma forma algum conteúdo, me fala aqui.